Olá, boa noite. Espaço público e sociedade em rede. Esse é o tema de uma das mesas de debate do evento Conexões Globais, que ocorre nesta semana em Porto Alegre. Em pauta, as ocupações urbanas e os movimentos locais de oposição à privatização de espaços públicos. Um dos debatedores dessa atividade é o nosso convidado de hoje, do Frente a Frente. Ele integra o coletivo Defesa Pública da Alegria, organização que luta contra a utilização dos locais públicos pelo capital privado. Estamos recebendo Anderson Giroto, graduado em Ciências Contábeis, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina e que participou nas ações promovidas pelo Bloco de Lutas de Porto Alegre durante as mobilizações do ano passado. Para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Matheus Ferraz, repórter da Rádio Gaúcha, Natália Fruê, repórter da TV Com, e Fernando Rota, coordenador de jornalismo da rádio FM Cultura. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente pela TVE. Anderson, boa noite, seja bem-vindo ao Frente a Frente. Boa noite, Vinícius, e boa noite aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite, estar integrando aqui mais esse Frente a Frente. O Defesa Pública da Alegria é um coletivo que se organiza em torno de lutar contra a privatização dos espaços públicos e pela elitização, contra a elitização dos espaços públicos também, né? Porque hoje, além da privatização dos espaços públicos, a gente observa, por exemplo, o Cais Mauá, onde esse espaço está sendo elitizado, está sendo reformado para ser elitizado. Esse coletivo é um coletivo que surge a partir de 2011, aí, devido a esse acirramento que começa a acontecer na cidade, contra os espaços públicos e o cerceamento também das pessoas, através, principalmente, das grandes obras que vieram com o advento da Copa. Como é que vocês conseguem fazer isso, começar a colocar isso em prática? Lá em 2011, ainda, quando eu não participava mais ativamente do coletivo, se reúnem alguns artistas, alguns militantes sociais, alguns ativistas, e resolvem criar, né, através principalmente quando acontece a primeira privatização do Largo Glênio Pérez, né, então o pessoal resolve fazer um ato, uma mobilização na frente da prefeitura de denúncia. Então acontecem esses primeiros atos de denúncia ali na frente da prefeitura, e onde é que uma das ferramentas que foi utilizada muito pela galera foi o Facebook e as ferramentas que vieram da internet para fazer essa mobilização aí. Os colegas? Pois é, Anderson, esse debate que acontece nas redes sociais para vocês tem sido o fundamental para a propagação do que vocês pensam, do que vocês defendem, da ideologia, do coletivo? Como é que vocês percebem isso nas redes sociais? Como uma ferramenta, né? As redes sociais elas são a ferramenta que hoje essa juventude está utilizando para expor as suas ideias e também para divulgar, né, e propagandear suas ideias. É a principal, já não é mais aquela história de se reunir, fazer encontros ou então audiência pública. Ela é mobilizadora, porque você está andando aqui com o seu smartphone pela rua, você está recebendo informações do mundo inteiro. Então, com isso, fica cada vez mais fácil de mobilizar as pessoas. Então, a internet ajuda na mobilização, mas, no entanto, ainda hoje, né, existem muitos coletivos que se reúnem para conversar e conversar frente a frente, para discutir sobre os problemas e discutir também, principalmente, sobre a política e sobre a vida na sociedade. E, Anderson, como é que funciona essa organização dentro dos coletivos, né? Como é que vocês fazem gerar essa informação? Tem um grupo de trabalho que trabalha essa questão da comunicação? Vocês têm essa preocupação de fazer uma espécie de jornalismo dentro da rede para atrair mais pessoas para a causa de vocês? Como é que funciona a organização interna mesmo? Na verdade, são dois pontos, né?
um ponto que é o ator político, que é o ser social, pode ser eu, Vinícius, as pessoas, que cada um vai compartilhando e você vai construindo no seu dia a dia esse ativismo, e também tem os coletivos, né? Então, por exemplo, no Bloco de Lutas, a gente tem organizado uma comissão de comunicação, que a partir das deliberações que são tomadas coletivamente em assembleia, né, esse grupo de trabalho, então, ele trata de divulgar e trata de publicizar e avançar no processo de... E existe essa preocupação dentro do grupo de trazer mais pessoas para a causa, por exemplo, essa das passagens? Na verdade, essa cooptação, na verdade, é uma disputa de ideias, né? Hoje, o que a gente vive na sociedade é uma disputa de ideias, são grupos que disputam a ideia. E quanto mais pessoas envolvidas em disputar as ideias, principalmente da classe trabalhadora e das pessoas dos de baixo, como a gente costuma dizer, cada vez mais a gente consegue visibilidade e também pressão, e o pessoal começa a se conscientizar dentro desse processo de construção aí. E então, com a utilização das ferramentas da internet, a gente consegue atingir mais pessoas, né? Então, você pode utilizar, por exemplo, do Facebook, do Twitter, né, para ir mobilizando cada vez mais pessoas, e além de chamar mais pessoas, você também vai politizando e você vai avançando no nível da discussão e no nível da consciência. Porque no momento em que eu publico a minha ideia e que eu coloco ela na rede, automaticamente as outras pessoas podem gostar ou podem não gostar, e com isso elas vêm a se somar, e aí é que vem o processo de amadurecimento e o processo de construção da consciência, onde é que as pessoas vão discutindo e vão começando a se entender sobre os temas, principalmente os temas que estão ligados na vida cotidiana das pessoas, e principalmente das pessoas que trabalham, que pegam o ônibus todos os dias, né, e que sofrem muito mais com esse processo da exclusão e do cerceamento que a gente vive hoje na sociedade. Anderson, uma causa que primeiro juntou as pessoas aqui em Porto Alegre foi a questão do transporte público. Só que há tantas demandas sociais, tantas pessoas querendo voz, que o slogan acabou virando contra tudo que está aí para alguns setores. Como fazer para não se perder a ideia principal, que é lutar por direitos específicos e não acabar deixando generalista demais essa reivindicação? É muito importante esse tema de a gente entender um pouco essas mobilizações que aconteceram agora e que na verdade, elas eclodem agora em 2013, porque, na verdade, é um processo que ele já antecede a isso. Ele é um processo que, se a gente for analisar o histórico das lutas sociais no Brasil, a gente vai verificar que até 89 era um ciclo, né? Foi esse ciclo. A partir de 89, quando se retoma a democracia no Brasil, a gente não observou movimentos de massa das pessoas saindo para a rua para lutar em massa, para lutar por alguma pauta. Então, a partir de 89 até os anos 2000, foram acontecendo movimentos, foram acontecendo coletivos, faziam os seus processos de luta. O MST no campo continuou fazendo e intensificando ainda mais o processo de luta pela reforma agrária, assim como muitos outros movimentos e greves também, né? Assim como os trabalhadores começaram a se organizar em greves. E aí, em 2011, esse processo ele começa a tomar um pouco mais de forma, né? A partir de 2011, 2012, as pessoas começam a entender um pouco mais o que estava acontecendo, né? Que era esse processo de cerceamento, principalmente com o advento da Copa do Mundo, que também foi um evento, né, que trouxe para nós brasileiros, que somos o país do futebol, ele trouxe uma paixão muito grande, porque qual brasileiro não queria ver uma Copa no seu país? Mas chegou a Copa, chegou a Copa das Confederações, a gente observou que a Copa do Mundo só trouxe concreto,
né? Só trouxe concreto. Então foram feitas obras de melhoramento para os ônibus, que foi concreto, né? A gente observando cada vez mais os preços das coisas aumentando, construindo prédios, construindo estádios, e aí cada vez mais as pessoas não tinham acesso à educação, continuava a mesma coisa piorada, a saúde da mesma coisa piorada. Então, em 2013, isso eclode, né? Em 2013, sem ter uma pauta central, assim como a gente via, observava nos outros ciclos, né? nos outros ciclos de luta que a gente teve no país, eclode de uma nova forma, que não é uma forma organizada, né? É uma mobilização que ela não é organizada por uma bandeira, não tem uma bandeira específica, né? E que ela também já vem acumulando fatores e elementos que não só aqui os do Brasil. A gente observa, por exemplo, o Coup Wall Street, os outros movimentos, o 15M na Espanha, outros movimentos a nível mundial que já começavam a se mobilizar em dizer não para esse sistema, ou para essa forma que a gente vive hoje. Porque uma das grandes dificuldades, eu acho que a nossa geração tem, é de entender um pouco como é que a gente vai lidar em defender os nossos direitos hoje. Como é que a gente defende o direito à moradia, por exemplo, né? Porto Alegre tem uma grande quantidade de pessoas que não têm onde morar. Ou tem a gente observou, por exemplo, as remoções da Copa do Mundo, ficou cada vez mais visível o olhar para as periferias, o olhar para a favela. Então, as demandas da sociedade como um todo, elas são muitas. Mas, no entanto, como a gente ainda não conseguiu construir coletivamente um processo que nos dê condição de ter clareza qual é o nosso papel, qual é o papel da nossa geração, a gente ainda nós não temos, nós vamos continuar esses processos de amadurecimento, que é tudo, os processos históricos, eles são isso, são erros, acertos, amadurecimento, então, dentro desse Mas a gente consegue perceber até no Facebook, há algum tempo atrás, antes das mobilizações maiores, o que se via de eventos eram eventos sociais, mas no sentido de aniversários. Hoje, o pessoal, por exemplo, de Gravataí, a cidade aqui ao lado de Porto Alegre, ficou sem água. Fizeram um grupo no Facebook para discutir isso e já estão tendo retorno. O pessoal de Viamão teve o mesmo problema, fez o seu grupo. Agora, cada tribo está fazendo a sua representação e juntando as pessoas em torno de uma causa comum. Tu achas que o que aconteceu em 2013 foi um ensaio do que está por vir?